E aí, gente bonita, pra quem não me conhece, eu sou a Nelly de Jesus, ou pode me chamar de Outono, muito prazer. Estou aqui vindo fazer esse vídeo para comentar sobre o evento de ontem e te falar que o propósito do não, às vezes, é maior que o propósito do sim. Te contextualizando, para quem não me acompanha, ontem eu participei dos 3 minutos de tese, um evento elaborado pela UFRJ que eu achei incrível, que era para doutorandos ou recém-formados, né, como doutores. E a gente tinha que falar sobre a nossa pesquisa de maneira acessível em 3 minutos. Pelo que eu entendi, e algo que eu não sabia, é que esse formato de concurso já existe lá fora e que a gente modelou e trouxe para o Brasil. E foi incrível. Ao mesmo tempo que foi incrível, pra mim foi um grande esforço no sentido de, cara, até o dia de ontem, que a gente estava num palco falando pra várias pessoas. O dia de ontem foi uma coisa assim, eu tava vivendo um estresse cognitivo, literalmente, porque apesar de não parecer, eu sou uma pessoa introvertida, então esses lugares de muita exposição e de muitas relações interpessoais e de ter que falar em público. Eu não sabia se eu ia ter um taquicardia, se meu coração ia parar. Eu não sabia mais se eu tava tremendo por causa de nervoso. Gente, foi uma loucura. Eu fiquei com dor de cabeça. No momento que eu pisei no evento, eu comecei a ficar com uma dor de cabeça absurda que não parou. Enfim, tudo reflexo no meu corpo do que eu tava vivendo. Sendo que eu sabia que aquele momento era um momento de teste. Era um momento que eu ia fazer algo pela primeira vez, que era falar num palco para tantas pessoas. Gente, é muita gente. Eu já dancei para muitas pessoas. E dançar é muito mais fácil do que você falar, porque o que passa na sua cabeça é: meu Deus, vou tropeçar no palco, vou gaguejar, vou travar, vai dar branco, vou esquecer o que eu tenho que falar. Então, passa pela tua cabeça todo tipo de caos que pode acontecer naquele evento. E você, via de regra, acha que aquilo só tá acontecendo com você, né? Éramos 21 finalistas e para cada... tinham 3 blocos ali, então 7 pessoas estavam concorrendo ali em uma área, outras 7 na de engenharia, que era onde eu tava, e mais 7 em relacionada à linguagem, se eu não me engano. E aí você acha que só você tá pilhada, você acha que todo mundo sabe de cor, tranquilamente, que tá todo mundo tranquilo e pleno. E aí quando eu cheguei lá, que eu comecei a trocar com os outros participantes, os outros finalistas, você vê que tá todo mundo tão desesperado quanto você, porque tá todo mundo nessa mesma situação de se expor. E a gente, via de regra, não tá acostumado. A galera da academia tá acostumada a falar em congresso e tudo mais, mas, pô, é muito mais tempo. E tem essa coisa da linguagem acessível. Enfim, cara, foi uma sensação de desespero e, caraca, que incrível. Eu me emocionei várias vezes no evento. Porque tinha uma galera tinham 3 escolas, se eu não me engano, do ensino médio lá, que eles iam avaliar também, eles faziam parte dos jurados. Fora os jurados, professores, técnicos da UFRJ. Foi um evento, assim, enorme. E, cara, que loucura. Eu tava com muita expectativa desse evento. Porque, além de eu saber que era um teste, por que você tá falando teste, Aniele? Não é teste de vou ganhar primeiro, segundo lugar. Tô falando, assim, um teste pessoal pra minha vida. Porque há alguns meses eu comecei a trabalhar intencionalmente, voltada pro digital. Intencionalmente. No YouTube eu tô aqui há mais tempo, mas só vim aqui trocar, né? Agora eu tô pensando mesmo nessa questão do digital como profissão relacionada ao que eu trabalho, usando o digital. Fora essa coisa de palestra, uma coisa que eu tenho vontade, sabe? Que eu comecei a vislumbrar isso. Então, pra mim era um teste que eu falei, cara, a vida me colocando nesse lugar, eu desbloqueando uma versão nova aqui de falar pra tantas pessoas, falar nesse compilado, nesse contexto. Cara, que genial! E aí eu fiquei pirando, eu falei, caramba, imagina eu daqui a alguns anos, que hoje, ontem no caso, eu tava apavorada. Não que eu não vá ficar nervosa, mas que o público era de 200 a 500 pessoas que tinham espaço lá, né? Eu sou péssima de conta, mas com certeza tinha muito mais que 200 pessoas, porque aquela plateia estava cheia demais. Mas eu fiquei assim, hoje isso é muita coisa porque eu vou fazer. Mas futuramente, a meta é que isso seja pouca gente, pensando no meu planejamento, no que eu quero pra vida. Cara, e foi muito louco e muito incrível, e eu não ganhei.
Inclusive, se você me acompanha aqui no vídeo, há uns 2 ou um vídeo atrás que eu não lembro, eu falei aqui que eu estava prevendo o meu futuro, que na verdade eu estava fazendo um teste sobre o meu nível de permissão, e aí isso é uma outra coisa para outras áreas, outras conversas, né, aqui do YouTube. Mas o que é essa coisa essa chamada aqui que eu tô falando sobre quando o propósito do não, ele é maior que o propósito do sim? Se você está começando a fazer algo novo, ou se você está aí no meio do caminho de algo que você está querendo construir, que vai te tirar de um comodismo, de certa forma, daquilo que você já está acostumado a fazer, você está aí desbravando uma nova versão sua. É natural que você vá receber mais nãos do que sims nesse processo. E aí, por que eu te digo isso? Tô dizendo, não tô romantizando não, mas eu tô dizendo algo que eu tô trazendo como mantra pra minha vida faz algum tempo, que é o que você aprende quando tem uma quebra na sua expectativa. E talvez você nomeie isso de algo ruim, mas esse algo ruim é só uma quebra na sua expectativa. Eu tava muito engajada nesse evento, eu tava, caraca, apesar de achar que ia tropeçar no palco, que ia esquecer tudo, eu tava assim, caramba, numa expectativa ótima. E quando eu apresentei, eu falei assim, caraca, isso aqui foi o melhor que eu consegui fazer o melhor. Eu consegui não gaguejar, eu consegui fazer. Depois eu fui rever no YouTube. Eu falei, não tinha nada que eu pudesse fazer melhor do que eu fiz, porque, cara, foi o meu melhor e foi assim, foi incrível. Eu consegui dar conta de fazer o que eu tinha que fazer. E com isso, estava atrelado o fato de que eu não poderia culpar nada que eu tivesse feito ali como justificativa para não ter ganho o prêmio. Então, entenda, eu fiz tudo, ficou impecável o que eu fiz, o modo que eu fiz, a maneira que eu fiz, e ainda assim eu não ganhei. E para onde isso me leva? Para 2 pontos, né? O primeiro ponto é que às vezes, quando você tá ali no meio do seu processo, se você recebe sim de determinada coisa, isso vai te fazer entrar numa área confortável. Eu não queria o prêmio só pela premiação do dinheiro. O dinheiro tava prevendo fazer uma coisa ali bem específica que ia acelerar o meu processo nisso que eu tô fazendo da vida hoje, do digital e tudo mais. Mas a minha expectativa era, caraca, eu vou ter aqui uma carteirada de ter vencido um concurso que é sobre comunicação. Isso é incrível, porque é o que eu tô trabalhando, então eu vou ter determinada carteirada. Ao mesmo tempo que ter determinada carteirada poderia me deixar num lugar muito confortável de caramba, agora eu tenho isso aqui, vou usar, ou ganhei um valor em prêmio aqui, e isso me dá uma sensação de caramba, e me tranquilizar e me desacelerar, inclusive, no meu processo. Que é um processo muito maior. Lembra que eu falei que o que eu fiz ontem era teste? Era assim, caramba, desbloqueando uma parada nova. Significa que não é uma coisa pontual, não era uma coisa que eu ia fazer e acabou. E talvez ganhar uma premiação, que era o que eu queria muito, atrelaria isso um certo conforto de caramba, agora eu já sei fazer. Não, eu não sei fazer. E aí, trazendo um outro ponto, é que eu não sei, eu conheci a galera que tava lá de finalista ontem, mas pensando num senso comum das pessoas que estão na academia, que estão naquele mundo, talvez as pessoas que estiveram lá, as pessoas que ganharam ou não sei, aquilo foi uma coisa pontual. Pontual no sentido de, foi um evento acadêmico que acabou. Tipo assim, caraca, ganhei o prêmio, legal, ganhei o prêmio e voltou pra rotina, que é uma rotina acadêmica, e seguiu a vida e vai seguir a vida, assim, como se nada tivesse acontecido. É isso, foi um evento pontual na minha vida e eu vou seguir aqui o que eu já estava fazendo. E o que eu tô dizendo é que, por que eu tô dizendo sobre o propósito do não, nesse caso, ter sido maior que o propósito do sim no meu caso? Eu espero que você consiga pensar aí em coisas e em nãos que você recebeu e que é um peteleca, assim, ó, de alavancagem na sua vida e no que você quer pra sua vida. Porque é isso, as coisas ruins, ou ruins de fato, né? Porque é isso, pô, não ganhei um prêmio. Pô, legal, foi um ruim assim, quebrou minha expectativa só do que eu queria muito, mas não foi ruim, eu não perdi alguém, não foi algo ruim de ser muito doloroso. Eu fiquei triste, ficar triste faz parte do processo de gestão de emoções. Eu jamais vou vir aqui falar sobre positividade tóxica de caramba, ok, não ganhei, vamos seguir, tô felizona. Pô, eu fiquei triste ontem. Lógico, faz parte do processo. Mas de entender
o propósito desse não na minha vida e do fato de que esse foi mais um não referente a outros tantos nãos que eu recebi e que de um tempo pra cá eu comecei a pegar isso como tal peteleco de impulso para determinadas coisas que eu quero. O acontecimento de ontem não foi um acontecimento pontual na minha vida e eu vou seguir como se nada tivesse acontecido. Caraca, eu tive feedback. Qual foi o feedback que eu tive das pessoas, apesar de não ter ganho? Eu ouvi mensagens incríveis relacionadas a a minha postura, a minha comunicação, a como as pessoas se conectaram comigo, não só o que eu tava falando. Cara, então assim, o feedback do meu teste não era o prêmio. O prêmio seria 1, 2. Mas não tiveram outros. Caraca, peraí, eu vou pegar um compilado disso aqui, do que as pessoas falaram, e vou alavancar, e vou fazer melhor, e vou usar para uma outra coisa, que é porque eu já estou fazendo, e como eu uso esse momento aqui como processo de alavancagem para o que eu estou fazendo. Não foi um evento pontual na minha vida. E é isso que eu quero trazer para você. Os não e as coisas ruins, elas não vão deixar de acontecer na sua vida. Como você vai usar isso a teu favor? Isso é o que diferencia pessoas comuns de pessoas... Uma das coisas, né? De pessoas que são... Não vou usar o termo insatisfeitas, porque não é isso, porque é insatisfeito... Porque é insatisfeito, mas não é insatisfeito de um modo ruim. Não é assim, caraca, insatisfeito. Não, porque foi roubo. Porque, pô, não foi nada disso. Não, porque há uma insatisfação que é assim, vou encontrar culpados para a minha quebra de expectativa. Não, mas assim, uma insatisfação de, caraca, o que eu pego de bom nisso aqui? Vambora, vamos aqui, daqui, pra onde eu vou? O que eu faço agora? Como é que eu me comporto? Pô, tive um feedback. Caraca, foi cognitivamente pra mim super estressante ontem, mas caraca, olha o que eu fiz. Eu não sou a mesma pessoa que eu era antes desse evento. Eu fiz uma coisa nova, para tudo. Então, como é que eu vou usar isso? Como é que eu vou modular pra fazer o que eu tô fazendo? Como esse não me alavanca no que eu estou fazendo de fato e no que é o meu propósito de vida real. Esse não que você recebeu, ele influencia no que tu tá querendo fazer, de fato? Ou foi um não que só feriu o teu ego? Ou foi um não que receber sim ou receber não dá nada na sua vida? Ou foi um acontecimento ruim que não te desacelerou nem te acelerou? Eu te garanto, receber esse não de ontem, meu querido, minha querida, alecrim dourado da minha vida, com certeza me acelerou no meu processo. E passei a marcha aqui, entendendo tudo que eu tive que entender ontem. Me acolhi, fiquei triste, cheguei em casa, assisti uma série, não consegui terminar de assistir o episódio. Mas enfim, assisti uma série, comi algo que eu gostava, me acolhi, assim, caraca, né, tu fez o teu melhor. E é isso, e beleza, vamos dormir aqui, vamos descansar, dormir, sei lá, acho que hoje eu dormi mais de 8 horas. Sei lá qual foi a última vez que eu fiz isso na vida. É isso. Beleza, acordamos aqui, vambora. Qual o próximo? Qual o próximo? Qual o próximo? Cara, foi muito louco as sensações de ontem, porque o meu automático é assim, cara, eu quero sentir isso nunca mais. Inclusive, há um momento de frustração de, caramba, eu não ganhei. E todo o contexto mesmo de estresse cognitivo, de estar me expondo ali, é um, meu Deus, não queria nunca mais. E eu, não queria nunca mais, não, vambora, qual o próximo? Vamos, Aniele, vamos nos expor a esses momentos e a esses eventos, que é isso que vai desbloqueando as fases do Mario na nossa vida, sabe? E vambora. Então, assim, esse foi um dos nãos, dos muitos grandes, vou colocar aqui como grandes, eu já recebi nãos maiores, que quando eu olho aqui, eu, como Aniele do futuro da Aniele de lá de trás, eu falo, caraca, se não fosse esse não. Eu lembro de um não, gente, um não que era da área profissional, que me bagaçou, chorei litros porque eu fui eliminada de um processo seletivo por título. E aquele não na minha vida foi o ponto-chave de virada para hoje eu estar num doutorado. É isso, assim, cara, um grande não, que tinha um propósito muito maior, que se eu recebesse um sim naquela época, eu ia ficar num conforto daquele sim, do que aquele sim me proporcionou. E hoje eu tenho uma outra mentalidade, uma outra visão, que eu quero chegar a um outro lugar muito maior do que se eu ficasse lá, sabe? Então, assim, talvez hoje você não esteja enxergando o propósito desse grande não na sua vida. Mas o que eu quero te
sacudir aí, te chacoalhar talvez você não identifique o propósito hoje, mas o que você aprendeu com esse não? E o que você pode tirar de bom desse não? Pra você continuar avançando pra um sonho seu. Aniele, não tenho sonho. Cara, talvez esse não na sua vida seja um start, assim, pra falar, caraca, vamos olhar aqui, como assim tu não tem sonho? Vamos olhar aqui, vamos criar um sonho agora. Porque não é possível, você tem sonho, você só aí não acredita que ele é possível, ou você, as coisas aconteceram na tua vida e você parou de olhar pra esse lugar. Talvez esse não seja pra te chacoalhar e falar assim, opa, vamos tirar esse sonho da gaveta aqui. Por que não? Por que não? O universo não é seletivo. O universo não tem escolhidos. Você sim, você não. O universo é assim, cara, o que você tem é teu. É isso, é o teu ponto de partida, não tem como, não adianta ficar chorando porque fulano não saiu do mesmo lugar que você. O que você vai fazer com o teu ponto de partida? Ele é teu. E aí pega isso e, cara, beleza, qual é o meu próximo sonho? Qual é o meu sonho agora? Não sei qual é o meu sonho, vamos descobrir qual é o sonho agora. Vamos colocar no papel, vamos escrever, vamos chacoalhar, vamos movimentar a vida, cara. Porque se você entrar num mood de inércia, a tua vida não vai pra onde você quer. E aí, vou te fazer uma provocação que de vez ou outra eu me faço em relação a isso. Aniele, se você precisar ficar nesse corre de não, sim, não, nesse processo, se esse teu processo pra você chegar onde você quer durar 1 ano, mas daqui a 1 ano você vai estar lá onde você quer. Vale o sacrifício? Vale o esforço? Se for daqui a 2, se for daqui a 5, se o teu sonho for tão grande, tão grande, tão grande que esse processo dure 10 anos. E aí? Tu mantém fazendo o que tu tá fazendo? Qual é o boleto que eu vou pagar se eu não fizer? Eu vou continuar onde eu tô? Cara, eu sou insatisfeita. Eu sou uma insatisfeita no mood bom. Mano, não interessa. Não falarei palavrão aqui nesse vídeo, mas não interessa se vai demorar 1, se vai demorar 2, se vai demorar 5, se vai demorar 10. Não me interessa. Eu tenho em mim uma inconformidade, uma insatisfação no sentido positivo da palavra, que enquanto eu não chegar onde eu quero, eu não vou parar. E quando eu chegar onde eu quero, eu vou pensar em uma outra coisa, e uma coisa maior, porque o mundo e o universo, ele é abundante. Ele tá disposto a me dar sim e a te dar sim. E aí, o que você vai fazer com isso? A pergunta é, o que você vai fazer com isso? Qual a limonada que você vai fazer com os limões aí que a vida te deu? Cara, a vida é pra ser vivida. E claro que, para esse processo não se tornar tão pesado, você vai desfrutar do seu processo de 1 ano, de 2, de 5, de 10, porque você não vai ter conquista nenhuma durante todo esse processo. Mas você vai ter as conquistas. Você tá desfrutando? Porque senão, filho, não tem gente que aguente. Mas eu tenho certeza que se você estiver no lugar onde você tá, se você se acomodar, não existe segurança nem estabilidade. Isso não significa que talvez esteja muito confortável para você. Não significa que daqui a 2, 3, 5, 10 anos o teu conforto vai continuar confortável. Vai continuar, porque quem não se movimenta, filho, quem não se movimenta fica para trás. E o mundo, ele vai girando, ele vai se movimentando, ele vai mudando. E se você não acompanha isso, em algum momento, a vida vai dar um jeito de te tirar do seu conforto pra você olhar pra onde você precisa olhar. Falei pra caraca. Ai, mas eu tava precisando compartilhar isso, assim. E eu espero que esse vídeo tenha te movimentado e te feito, caraca, peraí, eu vou construir um prédio, uma estrada agora. Qual é teu sonho grande, cara? Vai sonhar e vai movimentar pra realizar esse sonho. E é isso. Se você chegou até aqui, curte esse vídeo. Me ajuda a fazer essa mensagem chegar a outras pessoas. Compartilha com alguém que veio aí na sua cabeça. E vamos movimentar a vida, que ela é abundante, ela tá aí pra ser vivida. Bora que bora. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.